a tudo e a todos. Hoje é dia 19 de abril de 2025. São exatamente 17 horas e 32 minutos. Nós estamos numa transmissão simultânea entre YouTube, Telegram e o X do Twitter. E nós estamos fazendo a leitura pausada das páginas 307, 308, 309 do livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente começar o nosso trabalho? Ok. Então, alguém quer fazer a leitura? Porque hoje nós vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo e da primeira citação, que é uma citação de Leon Denis, que está no livro Depois da Morte, no capítulo 32. Alguém, você quer fazer a leitura? Deixa eu fazer. Da página 38. É a página 308. A começar pelo pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Bezerra de Menezes. É fundamental, agora a página 308. É fundamental que nos coloquemos na posição de quem desejamos auxiliar, interrogando-nos sinceramente sobre o que faria Jesus se estivesse em nosso lugar, pois tudo o que fizermos a um desses irmãos mais pequeninos a ele e a nós mesmo que estaremos fazendo. A vontade, exercendo-se fluidicamente, desafia toda a vigilância e todas as opressões. Opera na sombra e no silêncio, franqueia todos os obstáculos, penetra todos os meios, mas não para que produza efeitos totais, e mister uma ação enérgica, poderosos impulsos, uma paciência que não esmoreça, assim como uma gota d'água cava lentamente a mais dura pedra, assim também um pensamento incessante e generoso acaba por ser insinuar no espírito mais refratário. Pode ser mesmo por um impulso regular e perseverante da vontade, agir à distância sobre os incrédulos, sobre os céticos e sobre os maus, abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Eis aí uma forma ignorada da sugestão mental, dessa potência invisível de que servem à torta e à direita, mas que, utilizada no sentido do bem, transformaria o estado moral das sociedades. E aí, pessoal, o que nós poderemos retirar desses ensinamentos que nós colocamos? Uma das coisas que eu quero frisar é
é o seguinte, que todo o mal que eu faço ao outro é a mim que eu estou fazendo. Porque uma coisa bastante interessante, nós somos formados por princípios inteligentes, que nós estamos unidos um a um. Então, nós somos esse aglomerado dessas forças que vão se atualizando a cada momento. E uma outra coisa que eu percebi é a questão da vontade, que o Sebastião, ele sempre toca na questão 909 de O Livro dos Espíritos, quando ele fala da vontade. E uma coisa que me chamou muito a atenção seria, no caso, é uma ação enérgica, mas ao mesmo tempo contínua. Isso que me chamou a atenção. Ela é enérgica, mas ao mesmo tempo ela é contínua e paciente. E aí me lembra do amor de Paulo de Tarso, que o amor é paciente, né? O amor, ele não desiste, o amor, ele sempre está na presença divina. Ponto. Eu trago, Pâmela, quer dizer, nós, né, trazemos João capítulo 8, versículo 1 a 11. E foi conduzida à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério, pelos escribas e pelos fariseus. Na lei, dizia os escribas e fariseus, que Moisés mandava que apedrejassem essas tais mulheres. E eles, como queriam pegar Jesus em algum furo, como a gente fala, para ter um motivo de acusá-lo. Aí pergunta a Jesus, apresentando a mulher, e Jesus responde: aquele dentre vós tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí os circunstantes foram se solvendo, foram embora. Aí Jesus pergunta: mulher, aonde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus fala: nem eu. Vá e não tornes a pecar. Então, entrando na era cristã, a atitude dos escribas e dos fariseus, que era do Velho Testamento, Jesus doa o Novo Testamento. Não mais o olho por olho, dente por dente. Eles apedrejaria a mulher até a morte. Mas Jesus descobre que eles não tinham a lei moral para atirar a pedra. Então, o que nós queremos dizer com isso, que hoje, atuando-nos no Novo Testamento, podemos dizer que essa apresentação, embora tenha sido escrito há algum tempo atrás, ela ainda é nova. É uma situação nova, é uma situação que nós possamos nos educar para que possamos entender a passagem e o nosso sofrimento pela nossa desobediência modificar-se, né? Aí quando fala a vontade exercendo-se fluidicamente, desafia toda a vigilância e todas as opressões, opera na sombra e no silêncio, franqueia todos os obstáculos, penetra todos os meios. Só que para ter essa vontade, você precisa ter, como foi falado do texto, essa lei moral. Nesse Novo Testamento, vamos colocar esta vontade como uma lei vigente
para que a gente possa ter um respaldos de crescimento. Mas quando ele fala, mas para que produza efeitos totais, é mister uma ação enérgica. Por que essa ação enérgica? Já depuria o pensamento, porque ele teria que ultrapassar a nossa preguiça de agir, porque nós não nascemos apenas para viver, nós nascemos para trabalhar e desenvolver. Então, o pensamento ele vai atuar como esses impulsos para nos trazer essa parte enérgica ou energética de que a gente precisa para que essa vontade ela não se extinga, ela precisa ter uma continuação. E para isso, você tem que dar a ela alimento para que ela possa estar atuando no sentido de que essa pedra que somos nós possamos ser cavadas, polidas, porque mais dura que sejamos para Deus, para o Cristo, nós somos capazes de romper as nossas dificuldades. Bom. E aí, pessoal? O que falar dessa vontade, então? Pode falar? Pode. Ninguém botou a carinha aí para aparecer? Todo mundo ficou escondidinho aí? Essa é a vontade que começa nessa situação, de você dar a sua carinha para aparecer aqui. Não, o que eu posso falar do texto é que, no começo, na citação do próprio livro, ele fala sobre essa força, né, na situação do mal, né? Que é algo que você mexa com toda a criação divina ou a própria lei. Ele fala aqui nos mais pequenininhos, que seriam os nossos princípios inteligentes aí, que estão em constante trabalho. E ele termina falando que todo esse processo, se for do jeito equivocado, você vai estar se lesionando a nós mesmos e a ele, com letra maiúscula, que é a criação. Não é um Deus, não é um ser antropomórfico. É a criação. Você está ferindo a criação. E, consequentemente, a nós mesmos. Então, a vontade é algo que eu lembro muito bem, né, quando o Sebastião nos apertava lá dentro da casa e falava, você não quer. Porque é uma realidade mesmo. Você tem que romper com laços aí de prazeres, de sabores, e romper com o próprio egoísmo, vaidade. Então, a vontade é algo que rompe todos esses vícios que você carrega por milênio. Então, ele comenta aqui sobre essa força aqui, a Beth lembrou bem, né? Mas eu lembro um pouquinho mais aqui, quando ele fala assim, né? Ela leu o trecho, eu não vou repetir tudo, porque fala assim, sobre o efeito total, é preciso uma ação energética. Eu vi nesse energético é um movimento de todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções. Só que ele lembra bem, poderosos impulsos e, por fim, uma coisa que nenhum de nós está intencionado em melhorar, uma paciência que não esmoreça. Aí eu fico lembrando, ele fala que isso é a força do bem, né? Ela sempre, como a água batendo numa pedra, ela fura a pedra, mas quanto tempo que uma pedra leva para furar uma pedra dura? É algum dia, alguma hora, alguns meses, algum ano? Quem sabe 10 ou 20? Depende da pedra que ela vai furar.
Aí me passou pela cabeça assim, por que que acontece que nações são quase que escravizadas? Isso lá no tempo de Jesus, mas também hoje nós estamos vendo aqui algumas nações que são escravizadas. Por que que Deus permitiu que um ditador fizesse essa situação? Então, a hora que você ia lendo, eu já ia lembrando. Então, eu vejo assim, nós sabemos que se 3% da população pensasse no bem e desejasse o bem, tudo isso se romperia. Então, falta que a nação que está sendo escravizada hoje crie esse sistema de vontade e rompa com todo o sistema que o escraviza. Então, na verdade, nem os 3% dessas nações, né, estão com essa força de vontade. O Sebastião lembrou também, lá na Finlândia, através das orações. Vamos supor que nós não temos essa tática de usar a oração, mas só de pensar que o pensar é uma oração. Então está faltando pessoas nessas nações escravizadas que orem. E o sistema de paciência é aquele, qual é o tempo de romper? Tem nações aí que são escravizadas por muito tempo. Quer dizer, não se cria dentro dela os 3% necessários para romper esse laço da escravidão. E talvez o Brasil esteja passando também por essa situação, porque está faltando as pessoas que desejam, sinceramente, tem alguns, os 97%, que ainda estão satisfeitos com essa pequena bagunça que existe aí e não estão predispostos a criar. Como diz o Sebastião para todos nós, você não quer. Então, esse grupo não quer. Não rompeu ainda os 3% que poderiam quebrar todos esses laços. Então, eu vejo a vontade desse jeito aí. É algo que é uma criação do próprio ser, é ele que vai criar, pode ter impulsos de outros seres, na situação intuitiva, na situação inspirativa, é lógico, mas o Chico nos lembrou, 99% é suor, e 1% é inspiração. Mas você fala assim, mas 1%, Chico, ajuda nós, melhora um pouquinho essa porcentagem, mas qual é o 1% de, por exemplo, espíritos que rodeiam a Terra, aí que está em 50 bilhões de espíritos rodeando a Terra? Vamos supor que 50% desses sejam espírito do bem querendo reencarnar na Terra. Porque o próprio Divaldo falou que o próprio nascimento, a reencarnação, é uma coisa divina. Porque tem 52 bilhões de espíritos e 7 bilhões estão encarnando na Terra. Então, a nossa reencarnação já foi uma coisa divina, um prêmio de loteria. Ele que falou, estou repetindo as palavras dele, é um prêmio de loteria que eu estou aqui. Então, muitas vezes eu nem aproveito aí, fazendo o projeto que eu já estipulei na espiritualidade. É isso aí, obrigado. Mas alguém quer falar? A reunião que nós tivemos o mês passado, Sebastião falou que os livros são lembranças do que já fomos, onde estávamos, onde estamos e hoje para onde iremos. Então eu peguei em Leon Denis, que achei muito interessante, que ele fala, assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, fazem brotar incessantemente florescência de ideias, de obra, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem
ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. Então, quer dizer que nós somos resposta daquilo que nós já fomos, daquilo onde nós estamos, onde estávamos, e agora nós estamos rumando um destino para onde iremos. Então, tudo aquilo, acredito até, eu não sei, o Sebastião, ou quem, a Pâmela, ou alguém que queira falar, eu penso, ou eu indago, será que hoje estamos, por estarmos unindo tudo aquilo, porque nós falamos na vez passada do povo, da habilidade que ele já obtinha, e o Sebastião, na sua explanação, falou que todos nós temos isso. Aquilo que hoje os nossos bichinhos têm, nós já adquirimos. Então, será que a nossa confusão, nosso problema está em unir aquilo que já aprendemos, aquilo que nós já fomos, por isso ainda adulteramos alguma coisa nessa encarnação? Só uma pausa aqui, um parêntese. Eu achei interessante. Aqui é mister, sem acento agudo. Sem acento agudo. Ele é essencial, fundamental. É mister, né? Porque tem um mister. Mister não tem acento em lugar nenhum. Não tem acento. E você mandou mister também. Mister tem acento. Isso. É uma missão. Mister é uma missão. Entendi. Mister. E mister é o Mister Musco. Entendi. E aí, no caso, eu também aprendi outra. No caso, energético é aquilo que dá força, dá energia. E enérgico é que vem com vigor, com força, com energia. Isso. E mostra no semblante enérgico, general enérgico, né? Trump. Austero, como Joana de Ângeles. Entendi. Então, aqui é uma força enérgica que demonstra energia, força, mas ao mesmo convicção, fé. Entendi. Então, quer dizer que ela não pode ser titubeante, ela tem que ser uma fé vivenciada. Exatamente. Então, vamos lembrar também aí que a segunda frase aí da citação também, né? Dando continuidade naquilo que eu falei, que ele fala que a vontade ela tem que ser regular e perseverante. Então, ele comenta aqui que agir à distância sobre os incrédulos, sobre os sépticos e sobre os maus, abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostil. Então, essa vontade perseverante e regular, ela é capaz de fazer isso. E nós, muitas vezes, na tentativa de persuadir através da vontade e desses impulsos fortes,
até alguém que nos escraviza ou tenta, como o caso do Brasil, nós quase que fazemos o contrário. É tão difícil pensar numa Nós não oração. estamos sendo enérgicos, estamos sendo anégicos. Isso. Aí veio no meu pensamento uma situação do Divaldo, que ele chegou numa cidadezinha do interior e houve uma violência sexual e várias mulheres, e a pessoa tinha sido presa, tudo, e alguém comentou que se ele ia orar pelas aquelas pessoas que tinham sido violentadas, estupradas, outras mortas, e ele falou que não, que ao contrário, ele estaria orando por aquele, né, que teria feito aquela situação ali. Chocou as pessoas, né? Porque ele sabia que ninguém daquele grupo que estava ali, que passou por aquela experiência, lembraria de orar por aquele ser ali. Só alguém que já saiu dessa bolha, alcançou esses 3% e poderia mudar aquela situação ali. Entendi. Mas alguém quer falar sobre o assunto? Então, é uma coisa que eu achei bastante interessante é que a nossa vida ela tem que ser enérgica, ela tem que ser enérgica o tempo todo, porque você tem que hoje não mais demonstrar a sua fé a sua fé mais vivenciada, tem que ser a fé inquebrantável, porque tem pessoas que hoje poderiam estar nas suas casas, poderiam estar assim desfrutando de uma vida boa, e hoje eles estão lutando pela sua vida para salvar um país. Então, isso é uma convicção que vai sendo passada a partir, às vezes, até uma pergunta que eu quero fazer ao Sebastião é o seguinte: Sebastião, alguém que, assim, uma vez você comentou o seguinte, que alguém pode ter raiva de mim pelo fato de eu estar, vamos dizer assim, demonstrando que, por exemplo, você tem uma postura de vida e pelo fato de eu não permitir que você tenha essa postura, ou eu não querer mudar, vamos dizer assim, eu fique com raiva de você. Como é que você me fala sobre isso? Abraço de luz e paz e gratidão a todos. Alguém consegue mudar alguém? Não, eu mudo a mim mesmo. E quem assim se comporta não muda nem a si próprio. Sempre quer mudar os outros. Quer moldar os outros à sua maneira e não consegue perceber que está olhando no espelho e às vezes não gosta do que vê. Porque o que nos incomoda é a evolução do outro. Porque quando o outro está com atitudes mais primárias do que as nossas, a gente fica até satisfeito. E às vezes não contribui para que ele se eleve. Mas quando observamos o próprio Cristo, senão todos, quase todos os seus emissários, quando demonstraram um cabedal de intelectualidade, de moralidade, de espiritualidade maior,
sempre foram crucificados vivos, senão queimados, esquartejados e assim por diante. E todas as vezes que as criaturas desejarem mudar o nosso comportamento, é lembrar de Joana de Ângeles. Eu lhe dou o direito de ser como queira, mas não lhe dou o prazer de desequilibrar-me. No meu universo, mando eu. Bem ou mal é o que eu consigo fazer para o momento. Se quer que eu mude, apresente moralmente, exemplificando algo mais e melhor do que agora faço. Aí você pode me convencer que realmente eu estou equivocado. Mas se você quer mudar o meu comportamento e o seu comportamento me demonstra o contrário do que você quer fazer comigo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E não o contrário que nós deveríamos fazer. Exemplificar e nem esperar que os outros façam o que nós estamos fazendo. O bem que me faz bem é o bem que eu pratico. Porque o mal que os outros me fazem não me faz mal. Conforme vemos nas questões do Livro dos Espíritos, a começar pela 642, eu sofro pelo mal que eu pratico, pelo bem que eu deixo de fazer, pelo mal do que sou causa voluntária, ou seja, eu não faço e sofro os outros a fazer, e pelo mal que resulta do bem que eu deixei de fazer. Não dei um prato de comida, embora tendo, e a pessoa morreu na esquina seguinte. Então, mal que resultou de um bem que eu deixei de fazer. São as 4 bases fundamentais da causa do nosso sofrimento. Agora, se eu quero mudar o outro, quero mudar o mundo, mudo a mim. Quando eu mudo, o mundo mudará. Porque fora de mim não tem nada fora do contexto. Porque quem está no comando é Deus. Então, julgar o outro ou julgar a obra divina é condenar a si próprio. Ou seja, então, a vida é um espelho da alma. Não é isso, Sebastião? É exatamente isso. Então, tem 2 situações. Se o que eu vejo no outro me compadece, significa que eu já avancei um tanto mais. E vou lhe estender a mão, porque a piedade vai me levar ao seu encontro. Se o que eu vejo no outro me incomoda, é porque eu não possuo valores semelhantes. Então é melhor lembrar da lenda da serpente e do vagalume e fazer um paralelo. Quando a serpente olha para ele, eu vou comer você. Tudo bem, reconheço a sua força, a sua grandeza, mas antes de você me comer, pode me dizer por quê? Sim, porque você brilha. Ou seja, o seu brilho me incomoda. Você é uma criatura tão pequena que tem o seu brilho próprio, e eu, tão grande em relação a ti, e nem enxergar direito enxergo. Você sabe que a maioria das serpentes não tem visão como nós temos. Elas percebem o nosso calor, mas não nos veem claramente como nós a enxergamos. Ô, Sebastião, na vez passada você falou algo que me deixou uma certa dúvida, não sei se eu entendi direito. Para que você atravesse e consiga chegar mais à frente, você tem que acumular mais moléculas, é isso? Mais princípios inteligentes?
Vamos colocar uma coisa bastante simples. Você hoje é um átomo de hidrogênio simples. Se você quer chegar mais adiante, onde está o hidrogênio pesado, você precisa de uma porção de nêutron. Quer dizer, mais princípios inteligentes que formam esse núcleo. Você é próton e elétron somente. Então, se quer ser ou alcançar o degrau sequente, você precisa aliciar ou conquistar novos princípios inteligentes. Então, Mas quer dizer, supondo que você já seja esse elemento citado. Você tem próton, você tem nêutron e elétron, mas deseja ser oxigênio. Então você precisa conquistar mais 8 iguais a você. Fala, e aí, camaradas? Vamos ser um? Um só. Nem a minha, nem vossa vontade vai prevalecer. Somos um átomo de oxigênio. Se quiser ser a sua vontade ou a minha, o átomo vai desintegrar. Mas se nos comportarmos como um, eu e vocês, faremos muitas coisas. E assim sucessivamente. então Somos sempre a soma de muitos. Então, quer dizer, para que eu tenha vontade, eu tenha outro sentimento, eu vou ter que adquirir, como vamos dizer assim, ter mais bônus para poder atravessar aquela estrada. Vamos lembrar, Joana de Ângeles, quando eu transformo forças inferiores no meu interior, elas, uma vez transformadas, tornam-se força de vontade, se o meu foco é esse. Isso é Joana de Ângeles. Então, quando eu faço um processo de transformação da minha fraqueza interior, eu estou construindo elementos para fortalecer a minha própria vontade, se é ela que eu quero fortalecer, ou a minha coragem, e assim sucessivamente. Então, se eu quero um quanto mais de paciência, ou a ciência da paz, o que nós chamamos de autoconfiança gera paciência. Mas como eu adquiro autoconfiança? Miramês dá a dica. Devemos conhecer, acreditar e testar todos os dias os nossos poderes. E ele recomenda uma tríade: a fé que gera autoconfiança na ação, o trabalho no bem que gera serenidade, se é isso que eu quero, e o desprendimento com que faço gera amor. Vamos supor que eu queira um quanto mais de amor, um quanto mais de serenidade, um quanto mais de autoconfiança. Então, a fé vai me dar esse quanto de princípios inteligentes que vai agregar-se na minha autoconfiança. A serenidade vai receber um quanto mais quando eu trabalho no bem. E o desprendimento, a abnegação com que faço a ação, vai me dar um quanto mais de amor, como lei, como diretrizes, ou até como substância para gerar novas frequências. Obrigada. Agora eu quero lançar um desafio. Nós partimos, né, a nossa leitura partiu de uma citação que nós sempre, o Sebastião sempre coloca para a gente essa citação. A mensagem do profeta, do médium ou do vidente é a outra, é a 307, aquela que a gente já leu. Então, vamos lá. A mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçado à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como toques enérgicos capazes de provocar
Pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios capazes futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. E aí nós Só um falamos... minutinho. Aí é energéticos. Calma aí. Nossa! Toques energéticos e aqui é enérgicos. E agora... Grande essa nossa língua portuguesa. Por isso que todo mundo que chega aqui fica doidinho. Um vai dar energia e o outro já vem com a energia pronta. Eu sou, o meu comportamento de enérgico. Agora, energético, eu estou doando um quanto da minha energia para o recesso profundo do ser manifestado. Vai ficar lá um pulso da minha energia de enérgico, energética, para despertar o outro. Posso ler um pedacinho aqui da citação que você já fez? Pode. Então tá aqui a 909, né? O homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são pouco dentre vós os que se esforçam. Quer dizer, faltando vontade. Aí na 911 ele lembra o seguinte aqui: não existe paixões tão vivas e irresistíveis, essa é para o Sebastião nos responder, que a vontade não tenha o poder de superar? Olha o cara saindo que nem o leão da montanha, pela lateral aqui. Será que não existe, talvez, uma paixão aí que não tem como resistir? Aí é respondido assim: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. São muito fáceis de se articular. Querem, mas estão bem satisfeitas que assim não seja. Vixe Maria! Quando o homem não acredita poder vencer suas paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso, por consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, nós conversamos, batemos um papo, e o Sebastião ele falou sobre também esse espírito imaturo, que ele não tem na sua essência. Não estou nem falando da alma encarnada, não, a personalidade. Estou falando até da imaturidade do próprio ser. Então, ele termina a frase, aquele que procura reprimi-la, então eu já estou dentro dele. Nós todos estamos dentro desse processo. Né? Ele compreende a sua natureza espiritual, vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Né? Então, é muito interessante quando você começa a ler e tentar tirar da letra, como diz o Marcelo, algo mais do que uma letra bem rapidinha. Então, quando existe voltando no assunto, né, dessa nação escravizada, nós não podemos orar ou então pensar de um jeito negativo para aquele que esteja praticando. Nós temos que orar para que aquele vício que está se criando da escravidão, e não importa quem seja ele que esteja fazendo, é esse vício que ele tem que ser reprimido. Porque a personalidade, vamos botar o exemplo do processo que nós estamos vivendo. Existem poucos seres que estão aí agilizando para que o nosso Brasil aí
cria um buraco que vai ser muito difícil sair. Mas são poucas pessoas. Então, quando a gente tentar orar para uma dessas pessoas, pelo menos a minha atitude é lembrar da essência que existe nele, dessa daqui que eu comentei aqui. E ela que faça o trabalho dela, de alertar esse ser pelo caminho equivocado que ele está fazendo. E esse é uma. Se a gente fortalece ela através das orações, ela se fortalece até mesmo para reprimir a ação dessa alma encarnada. Falei demais. Mas uma coisa que eu quero falar, Luiz, se 1% do cristianismo que eu falo em meu lábio, eu posso mudar a humanidade inteira. Emmanuel. E Joana de Ângeles já fala que se eu fizer essa oração, eu ergo comigo a humanidade inteira, ou seja, essa oração é meu reto pensar, sentir, falar e agir. E uma coisa que eu achei interessante nessa leitura é uma completando a outra, é porque uma eu vou dar toques energéticos. Alguém está desvitalizado ou não tem o conhecimento que a gente já tem, e aí eu vou jogando através da minha vivência, eu vou fecundar. O outro, eu já falo, eu sou. Eu já fiz a fecundação, ele já vai com o pé na porta, mas não é aquele pé na porta emocionado, é aquele pé na porta que ele já sabe aonde ele já está pisando. Alguém quer falar alguma coisa? Marisete, você quer falar alguma coisa? Oi, meu bem, desculpe chegar atrasadíssima. Sábado é complicado. Mas, ó, deixa eu te perguntar a primeira coisa: qual é a página que a gente está mesmo, que eu não estou me localizando? 308 do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, o primeiro e o segundo parágrafo. Ah, tá. Ok. Aí, Estava marcado aqui. Ok. É que eu não tinha me você localizado. estava falando que você já vai com o pé na porta, não é isso? Uhum. Então, eu digo que no silêncio dos nossos mais humildes exemplos, mesmo no diminuto espaço em que atuamos, por amor ao Cristo, em plena integração com a consciência cósmica, podemos influenciar a partir de nossa conduta. Aí eu digo que aí você já tem esta força enérgica e energética, né? E aí, Eureka! eu me lembrei do Mister e do Mister. Como tem a Seara com C e a Seara com S. Ou de encontro e ao encontro. Ambas são complementares. Não, senhora. De encontro eu dou uma topada em você. Ao encontro eu vou pro abraço somente. Não, eu pensei exatamente nessas palavras que a gente está falando, né? Seara e Seara com S, com C, enérgico e energético. Agora, realmente, são opostas nesse momento. Então, O ser enérgico tem algo de energético. por isso, o mecanismo da dor, Sebastião. Exatamente.
Se não me engano, no livro Leon Denis, ele fala que a dor é necessária para o nosso crescimento, não? Ele escreveu um livro chamado O Problema do Ser e o Destino da Dor para mostrar que a dor não é necessária se eu entrar na corrente da vida. Só acontece a dor quando eu saio da corrente da vida. Ou seja, a dor é filha do orgulho e do egoísmo. Cessando a causa, desaparece o efeito. Mas ela é o impulso do crescimento, não? Ela fala, só vem mostrar, fala, ó, você saiu fora do prumo. Você saiu da trilha, volte na trilha, aí eu vou embora. Ela é um anjo nesse sentido. Então, quando dói, algo saiu do prumo, algo saiu da lei de equilíbrio e de harmonia. Tem até, olha só, eu me lembro justamente disso, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, diz assim: feliz aquele que no decorrer da sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento, pois não conhece nem a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Então, anteriormente, o que poderia ser dor ou poderia ser um sacrifício, não seria dor, não seria sacrifício. Como, por exemplo, para o Sebastião, para ele foi uma experiência valiosíssima estar ao lado, né, do sogro dele no hospital. Mas para algumas pessoas poderia ser um peso. Eu vou perder minha vida, mas ali ele ganhou experiência. Mas eu acho que ao longo do tempo de você ver aquela criatura na compreensão de que o espaço dela já não mais pertence a esse, nesse tempo em que ele vai dar comidinha, fazer a companhia no dormir, ele já está se adaptando para a partida, né? Mais alguém? Pode falar, mestre. No mínimo, estamos fazendo um estágio, né? Quando chegar a nossa vez. Passar pela dor não é uma questão de escolha de cada um de nós. A gente não. Será que o caminho mais fácil seria passar pela dor? Ou o caminho mais fácil é fugir da dor? O que é que a gente. Nós já estamos fugindo dela faz tempo, né? As empresas farmacêuticas estão ficando milionárias, porque os americanos uma vez disseram, não precisa passar mais dor. Compre um remédio tal, um remédio tal, um remédio tal. Aquele enfraquecia, ele comprava outro. Eu me lembro, mas viu, Luiz, não deu que certo. antigamente, quando a gente ia fazer um tratamento dentário, a gente tomava aquelas medicações horríveis, mas era depois que você estava com muita dor, que era para agir na dor. Hoje, quando você vai fazer um procedimento dentário qualquer, você toma o remédio antecipado para não passar pela dor. Então, a dor, do ponto de vista também psíquico, é escolha. Você pode tomar o antídoto da dor e não passar por ela. Então, a nós cabe trilhar caminhos que sejam mais desembaraçados para que a gente não vá para os espinhos. Porque se você for para o espinhal lá, você vai se acabar todo. Vai sair de lá todo cortado. Então, não é melhor ir por um caminho mais limpinho, mais arrumado? Hein? O que você acha? Nesse sentido, você tem razão. Vou atropelar o Luiz aqui só um pouquinho. Eu prefiro passar a dor lá no dentista do que tomar uma anestesia que eu sei que está repleta de grafeno e vai detonar minha vida como fez
experimento biológico. Aí eu prefiro a dor. Mas como eu sei que a dor é perispiritual, se eu afastar o perispírito, eu não sinto dor, eu saio do corpo e deixo meu corpo dentista trabalhar e fico numa boa. Isso é para Olha, você, né, mestre? Isso é para então, você, né, mestre? Não é para os pobres coitados aqui, pelo amor de Deus. é só treinamento. Sebastião, o Totti Libânio, ele é de Volta Redonda, ele fala da seguinte pergunta, pergunta não, uma frase do Buda, que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. O que você fala sobre isso? Na realidade, eu descobri essa frase, eu a conheci com Carlos Drummond de Andrade. A dor é Eu também. inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é um mecanismo que faz parte da própria evolução. Agora, sofrer com a sua presença é que é opcional. Eu posso muito bem entender o seu recado, porque nós vamos ver na aula de amanhã e da próxima semana com Ramatiz, que há seres que programaram passar por um processo cancerígeno para limpar o seu universo perispiritual e depois se rebelam, complicando mais do que já estava. Quer dizer, não souberam aceitar o mecanismo da dor. E há outros que sofrem dores dilacerantes e vigiam o tempo todo para não contrair novos débitos. E vencem com maestria. Por isso que, nesse sentido, a dor é bênção. Ela está mostrando que está havendo um reequilíbrio da energia com a presença de uma enfermidade. Mas se eu souber o que eu estou fazendo, eu não vou anestesiar o meu corpo para privar desse processo de transformação se eu tenho lucidez. Porque ela só dói mais quando eu não compreendo. Quando você entende por que dói, a dor desaparece instantaneamente. Aí você atende os elementos que necessitam ser vitalizados, revitalizados, etc., cessa a dor, porque está desmanchando um tecido, por exemplo. Então, se eu tenho um mecanismo para fornecer pulsos energéticos para a reconstrução dos tecidos, para a revitalização, cessa a dor. Agora, simplesmente, eu estou com a dor na coluna por um desgaste ósseo. Aí eu tomo um anestésico, né? Nem mais um analgésico, porque tem alguns que já parecem anestésicos mesmos. Cessou o registro da dor, mas a estrutura óssea está lá desgastando mais do que antes e eu posso ficar aleijado, inclusive. Porque se o osso já estava pressionando os nervinhos, o nervinho ciático, por exemplo, se eles romperem, cadê os movimentos das pernas? Como vou conseguir? Agora, se eu tomo em excesso esse analgésico, eu não vou saber até onde eu posso me locomover. Porque está sem dor, porque está anestesiado. E quando eu paro, falo, agora já terminei o que eu tinha que fazer. E daqui a pouco acaba o efeito, a dor vem maior do que estava antes, porque houve uma lesão ou houve o aumento da lesão que antes não estava tamanha. Então, nesse momento, a dor ela é necessária, mas eu preciso de ter um pensamento proativo para que eu não precise passar pela dor. É isso, Sebastião? É o exemplo que eu dei quando a gente estava caminhando, que houve uma aparente lesão no meu tornozelo direito. Eu enviei a célula-tronco, a energia, porque eu estava em contato com a natureza, eu enviei todas as condições, com menos de 2 minutos já estava corrigido a lesão e não tinha mais dor. Mas se eu insistisse, ou como muitos fazem erroneamente, vai iniciar uma caminhada e começa a fazer alongamento com o corpo frio. Alongamento não se faz com o corpo frio. Na academia, a gente anda de bicicleta, a gente faz por chinelo, faz
várias coisas até o meu corpo aquecer para eu fazer um alongamento para pegar pesos maiores. Agora, após 15, 20 minutos de caminhada, agora eu posso já fazer certos alongamentos que eu gostaria para um exercício qualquer que eu pretendo. Mas quando eu não entendo nem o que eu estou fazendo e às vezes estou lá caminhando com fone de ouvido, ouvindo não sei o quê. Eu estou caminhando. Quando eu caminho ou quando eu ando, eu estou presente. Mas se eu não estou presente naquilo que faço, eu apenas caminhei. Mas com qual objetivo eu estava caminhando? Ouvindo um pancadão. O que eu estou caminhando para quê? Aí, além de desgastar o meu corpo, o final, o resultado vai ser, o corpo mesmo vai falar, para que nós caminhamos? Ouvindo essa coisa que tirou a nossa energia ao invés de vitalizar? Então eu preciso ter coerência naquilo que faço. Então, os benefícios são inúmeros quando fazemos conscientemente aquilo que fazemos. Ô, Sebastião, mas tem pessoas que elas não sentem dor e tem que tomar cuidado porque ela acaba quebrando parte do seu corpo por não ter esse freio da dor. Sim, nós conhecemos pessoas que se queimam, não tem esse mecanismo. Agora, por que não tem esse mecanismo hoje? Por conta de quantos anestésicos e analgésicos tomaram no ontem, que destruiu não só a parte física, mas a perispiritual também. Então, quando nós temos esse processo, que nós assistimos um filme, um tinha essa dor em excesso, o outro não tinha dor nenhuma. Um quebrava todo sem nem se mover, e o outro caía de 5 metros, 10 metros, e não acontecia coisa alguma. Então, cada um com seu patrimônio que conquistou no decorrer dos séculos e milênios. Inclusive, tem pessoas que têm doença, parece que é ossos de vidro, facilmente elas se quebram. Eu conheço pessoas assim. E, inclusive, você tem que tomar muito cuidado porque são pessoas muito frágeis. Se ela, eu tive uma aluna assim, o pai dela pegou de qualquer jeito para ela nadar e ela teve que ir para o hospital porque ela estava toda luxada. E mesmo crianças que não, que são normais, não tem esse processo aí que você está falando. Os pais não sabem que não pode erguer uma criança pelos braços. Até certa idade. Ele tem que pegar por baixo das axilas se ele quiser erguê-la. Às vezes pega nas mãos, além de erguer erroneamente, ainda quer rodopiar com a criança. Não sabe utilizar isso para a criança no futuro. Então, o Sebastião passou um videozinho para nós do YouTube aí sobre o processo de cura do próprio corpo, sobre esse médico interno. O Sebastião deve lembrar. Que perfeição que é o nosso corpo, se nós deixar ele trabalhar, né? Se nós deixarmos ele trabalhar, a perfeição, os mecanismos, é perfeito, desde os primeiros combates, aquele cortezinho, ao restante, onde levar aquelas bactérias mortas, o corpo é um corpo perfeito. E eu passei por uma experiência que eu tive que fazer tudo que eu tenho aprendido aí durante esse bom tempo que eu caminho aí no despertar. E que foi um tombo dentro do banheiro, que eu bati a nuca, e o começo da medula espinhal. Foi uma pancada, com meus 64 anos, eu nunca passei na minha vida. Nem no acidente de carro que eu tive, eu não passei por essa experiência. E, na hora, houve um formigamento dos braços, né, e uma perda de consciência ali, não sei se era a consciência da personalidade, se eu fiquei do lado, eu sei que eu lembrei que eu tinha que fazer uma respiração profunda para tentar restabelecer a minha harmonia ali. E comecei a respirar,
né, bem profundamente, e os braços começaram a parar de formigar, e parou de formigar, voltou os braços a funcionar, e eu passei ali por um processo de autocura bem rapidinho ali, me levantei, né, havia um corte na cabeça, né, e com 2 semanas tudo tinha sido resolvido. Um galo do tamanho de uma laranja na minha nuca, e o corte, e a medula que sofreu uma pancada, não sei se é pelo esforço que foi feito no pescoço, ou se ela bateu mesmo, ela ficou inchada e dolorida. E também, com a ajuda aí da pomadinha do vovô Pedro, hoje eu estou totalmente restabelecido sobre esse processo bem violento que eu passei. Ele só provou com isso, Carmen, Marisete, Beth e os demais, Pamela, ele é cabeça dura mesmo. É mesmo? Com certeza absoluta. Bom, então, pessoal, o que nós podemos, então, já buscando um fechamento, o que nós podemos... Mais alguém quer falar, gente? O pessoal no YouTube também pode fazer os seus questionamentos. Luci, Valdir, a Thelminha, a Ivanaide, o Paulo, a Ineco. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente já poder caminhar para um fechamento? Bom, boa noite. Você estava falando, o pai da Vilma, né, que faleceu, o Sebastião ficou lá com ele. Aí eu estava lembrando que quando o Sebastião vem aqui, de vez em quando o João leva ele para fazer visita, né, para os doentes. Aí teve uma vez que ele levou ele uma pessoa bem longe daqui, nem era perto. Ele estava com câncer, né, fase final. Aí eu fiquei pensando, mas você já levou ele para casa para falecer, né? Então, por que o João levou ele lá? Assim, porque a gente tem a impressão que vai levar para curar, né? Aí depois eu pensei assim, mas é para preparar ele, né, para o outro lado. E com certeza ele fez isso com o sogro dele, né? Pelo menos ele tinha um medo de morrer que dava pena. E foi como um anjo, a coisa mais encantadora que eu já vi. Então, quantos anos, Sebastião? 102 anos e meio, mais alguns dias. Fora os 9 meses, que ele fala que conta também. Se for contar com os 9 meses, deu 103 anos e alguma coisa. Eu achei que ele tinha uns 90 e poucos anos. Mira me disse 104 anos. Eu disse, não, acho que não, acho que é 90 e poucos anos. Agora que eu estou me certificando. Mas viveu bastante, né? É isso mesmo. Sei que ele assustou que o irmão dele, um dos caçulas, partiu há pouquíssimos dias. Depois dessa partida do irmão é que ele entrou nesse processo. Interessante. Parece que um pega na mão do outro, né? E vai. Uma das coisas, Sebastião, que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Ou Porque seja, a pessoa também é idosa, né? Enfraquece, né, Sebastião? Sim, com certeza. nada sai do ponto, tudo converge. Você acha que as coisas estão assim desalinhadas e quando você vai ver, está tudo sincronizado. É uma coisa assim que você percebe que realmente existe algo
o extrafísico como uma das coisas que está no terceiro livro, e eu acho fantástico, a questão da consciência. Ela, vamos dizer assim, a bactéria, ela tem a sua consciência, mas só que você não destrói essa membrana consciencial. Aqui, ó, é da lei que, uma vez edificada a consciência, jamais tal unidade se extinguirá, visto que, segundo Hermínio Miranda, consciência e vida são idênticas, dois nomes para uma só coisa, quando considerada de dentro ou de fora. Não há vida sem consciência e não há consciência sem vida. Se não há consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma da criação, de maneira nenhuma a vida e a consciência serão dizimadas em sua completude. E é essa consciência, se nós estamos em Deus, é essa consciência, ela, claro, juntamente com os seus mensageiros, maiores e menores, vai coordenando toda essa força, e é como o Sebastião falou, em relação ao problema do destino e da dor. A dor, ela é necessária quando você sai do círculo da vida. E eu não entendia, principalmente o último capítulo do livro citado. Eu falei assim, gente, é como se, para mim ali, era como se Leon Denis estivesse exaltando a dor. Mas, na verdade, não é isso. Porque eu me lembro exatamente que abre fulcros de luz, né? Ele falando sobre todo esse processo, como até mesmo ele estivesse mostrando com alguém, a desencarnação de alguém. Ponto. No caso do meu sogro, só um detalhe que percebemos. Será que a nossa ida lá foi por causa dele ou por causa de quantas pessoas que foram atendidas e receberam altas? Entendi. E Nada por será acaso, né, Sebastião? Foi lá para ajudar ele e ajudar os outros que estavam internando. E aí, Sebastião, qual é a lição que nós podemos tirar dessa lição que nós estamos encerrando? E a primeira vez que nós estamos no YouTube, a gente agradece a Dione Sabino, a Zenaide Carvalho, a Fátima Nogueira, o Aristóteles Libânio Todd, e a todos que estiveram conosco. E, perdão, no início eu não sabia, mas eu tinha que ligar o meu microfone, deixar meu microfone ligado para fazer a retransmissão. Mas a transmissão ela não vai ser perdida, porque nós já vamos subir a cópia que nós estamos gravando no próprio Telegram. Pode falar, querida amiga. Então vamos analisar aqui. Ele começa com a vontade exercendo-se fluidicamente. E para Leon Denis, a vontade é a essência consciencial do ser. É a onipotência do espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. É a gerente da mente, segundo Emmanuel, e é ela que se transforma em pensamentos, em ideias, palavras e ações, conforme Miramês. Então, não fala de qualquer vontade. Então, a vontade exercendo fluidicamente, ou seja, está arrebanhando uma porção de fluidos ou emanando de si próprio para enviar para o endereço escolhido. Então, ela desafia toda a vigilância e todas as opressões. Então, eu sei o que eu estou fazendo.
Então, quando o amor está presente, ninguém consegue. O mais perverso, o mais refratário, ele cede mesmo a contragosto, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ao toque do verdadeiro amor. Então, ela já desafiou toda a vigilância, todas as opressões. A pessoa pode falar, no meu universo, ele não entra. Já entrou. Porque o amor não pede licença quando é incondicional. E aqui é mais ou menos isso que ele está propondo. Então, ela opera na sombra ou no silêncio. Então, tanto na sombra quanto no silêncio. Ela franqueia, ela rompe todos os obstáculos. Ela penetra todos os meios psicobiofísicos, morais e espirituais. Agora, para que ela faça tudo isso que foi falado, ela precisa de alguns quesitos, de alguns potenciais, de algumas aptidões, de alguma assessoria. Mas, quando põe o mas, você já sabe que a coisa mudou o roteiro. Mas, para que tenha efeitos totais, como foi proposto, é mistério. Ela tem que ter um objetivo, um propósito. É mistério ter uma ação enérgica, de convicção, de certeza e etc. Só isso, não poderosos impulsos. Então, eu sei o que estou fazendo, sei onde buscar energia, sei onde enviá-la. Uma paciência que não se esmoreça, porque não vai ser de primeira e, às vezes, vai levar um tempo até conseguir o meu intento. Basta lembrar de Jesus. Quem perseverar até o fim, vence. Então, assim como a água, uma gota d'água cava lentamente a mais dura rocha, assim também um pensamento incessante. Então, além de generoso, de paciencioso, incessante, vai ser incessante melhor. Agora que vai vir o generoso. E generoso. Então, a paciência que não se esmoreça, tem que ter o amor como premissa. E agora, incessante, perseverante e generoso. Então, acaba por se insinuar no espírito mais refratário. Porque eu não estou apenas fazendo isso mentalmente, numa oração direcionada, numa vibração, numa mentalização e etc. Quando eu cesso de fazer, a minha atitude na ação é a mesma. Porque se eu desmentir após cessar a oração na minha atitude, eu vou mais perturbar o outro do que ajudar. Porque eu falei uma coisa, levei uma certa esperança e agora volto por meu tormento diário. E, curiosamente, Leon Denis nos orientou a inverter os parágrafos. Na obra original, o parágrafo 2º está no primeiro. Pode-se mesmo, por um impulso regular e perseverante da vontade, agir à distância, porque às vezes a pessoa está longe. Então, a distância sobre quem? Sobre os incrédulos, sobre aqueles que não acreditam e sobre os céticos, aqueles que nada creem, e sobre os maus. Abalar sua obstinação e atenuar seu ódio. Fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Mas o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, eu faço na prática. O contrário, não tem esse poder que ele está mostrando. E, por fim, ele só finaliza. Eis aí uma forma ignorada da sugestão mental, dessa potência invisível de que se servem à torto e à direita, mas que, utilizada no sentido do bem, que é o segredo,
o bem de todos é o eterno princípio. Se eu utilizá-la no sentido do bem, visando o bem de todos, eu posso transformar o estado moral das humanidades ou das sociedades. Então, transformará esse estado moral da sociedade. Ou como vocês viram com Ramatiz, só lembrando, a mensagem do médium, do profeta ou do vidente, que pode estar numa criatura só. Para onde ela está sendo endereçada? Para a essência consciencial do ser manifestado. É parte da sua própria essência. É como se ele plantasse uma semente na essência consciencial do outro. Mas ele precisa regar essa semente com seu próprio exemplo. Se assim fizer, acreditando ou percebendo isso ou não lá no outro universo, um dia vai eclodir, porque ele não desiste de repetir o processo com paciência, com generosidade, etc. Então, de nossa parte, era só esse reforço. E lembrar de nossa aula amanhã, e depois a sequência de 3 aulas vai ser gravadas por conta da viagem a São Paulo e região. São Paulo, capital, né, e região. E lembrando, Sebastião, que a próxima aula no Telegram será no dia, então, 23 de maio, sexta-feira, para não prejudicar a sua participação com o grupo lá de São Paulo, da Fraternidade. E lembrando o seguinte, que todas essas aulas agora, nós já está até uma playlist, e quem quiser rever, estudar, participar também, é só baixar o aplicativo do Telegram, e que geralmente no último sábado do mês, às 17h30, salvo a agenda do Sebastião, a gente sempre dá um encaixe, e a gente agradece a cada um de vocês, seja no YouTube, no X, ou aqui conosco pelo Telegram. Só lembrando que dia 23 é uma sexta-feira e o horário será às 20 horas. Gratidão infinita a tudo e a todos. Muita luz, muita paz. E amanhã tem umas 10 da manhã também. Isso, com a Adriana Rochas, Dona Miriam, seu Eurípides e quem mais? Marcelo, Luiz Carlos e os demais no grupo Tempo de Despertar o Ser, MEFA. Sebastião, minha filha está de volta. Deus a abençoe. Tá. Espero que ela está mais madura, mais forte, mais guerreira agora. Que Deus a abençoe grandemente. Sim. Obrigada.